Amém? Bom dia a todos. Vamos começar cantando o Salmo 133. Como é bom vivemos unidos como irmãos. Como é bom ser parte da família de Deus. Como é bom vivemos unidos como irmãos. Como é bom ser parte da família de Deus. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Como é bom vivemos unidos como irmãos. Como é bom ser parte da família de Deus. Como é bom vivemos unidos como irmãos. Como é bom ser parte da família de Deus. Amém? Em Salmo 5, versículo 11 e 12, diz assim: Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cante sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Bom dia, igreja! Eu sou o Gabriel, essa é minha incrível esposa, Amanda, quero deixar ela compartilhar. Sim, bom dia, igreja! Eu amo essa escritura, porque ela fala, cantem sempre de alegria. Ela não diz pra gente cantar quando as coisas estão bem, ou quando tudo tá dando certo, ou se a gente tem uma voz bonita, que bom, porque senão nem estaria nessa lista. Mas ele fala, o salmista diz pra nós cantarmos sempre de alegria. Então, que poderoso é estarmos juntos nessa manhã, podendo cantar, louvar a Deus e aprender juntos, amém? Amém. A escritura anima muito, porque vê que Deus, o Senhor, abençoa os justos. E o teu favor protege como um escudo. Olha que especial pensar isso. Quando fala em escudo, eu penso nos Vingadores. Capitão América. Imagina isso, o Capitão América usa seu escudo para se proteger e para atacar também. Então Deus nos protege com um escudo. Eu quero animar cada um de nós, sermos justos para Deus. E estar animado para ir nesse culto de hoje, conectados virtualmente. Amém? E com isso, Amanda, queremos dar um bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Vamos orar. Pai, muito bom dia, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, Pai. Obrigado por nos proteger, Deus, de tantas coisas que têm acontecido hoje, Pai. De tantas coisas que têm nos atacado, Pai. Obrigado por Senhor ser um escudo pra gente, Pai. Eu oro por esse culto, Pai, que vai ser tão especial, Deus. Que vai ser incrível pro Senhor, Pai. Eu te oro grato por isso, Deus. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. E agora chegou o momento das boas notícias. Eu sei que assim como nós, vocês estão sentindo falta do sotaque de Miguel e Mirna, nossos queridos irmãos, mas as boas notícias não param. A gente tem que continuar trabalhando para Deus. E vamos trazer 3 incríveis notícias de 3 pessoas que estão restaurando seu relacionamento com Deus. Em especial é um casal chamado Rodrigo e Luciene, lá do ABC do Bate-Papo de Casados. Sim, e também a Stephanie, que é daqui da Zona Leste, muitos de vocês conhecem, e ela é do Bate-Papo Conectados. Amém. E agora fiquem com os vídeos que eles fizeram para nós. Olá, igreja. Meu nome é Rodrigo. Essa é minha esposa Luciene. Nós somos casados há 12 anos. Fazíamos parte do antigo movimento. E hoje estamos animados para caminhar junto com a igreja. E eu gostaria de pedir perdão a Deus
pedir perdão à igreja também, por esse período que deixamos de estar junto, de estar caminhando junto com os irmãos. Eu gostaria de agradecer ao Anildo, à Marine. O Anildo tem sido um irmão aí que tem me encorajado, tem me inspirado, tem me aconselhado. Tem sido muito bom estar com os irmãos nos bate-papo. Tem sido muito especial ver o encorajamento, o ânimo dos irmãos em estar fazendo a vontade de Deus. Eu também quero agradecer a Marine, ao Anildo, de poder, já por um tempo, a gente vem caminhando junto com eles. Tem sido muito inspirador poder ver a fé, poder ver a convicção de cada um deles. Eu fui batizada em 99, eu tinha 17 anos, no antigo movimento. E hoje, assim, como o Rodrigo falou, estamos animados em poder estar juntos novamente, fazendo a vontade de Deus. Também minha mãe recente foi batizada, a dona Josefa, tem sido uma grande alegria. Meu nome é Stephanie e dia 19 de maio do ano passado eu fui batizada. E no meio da minha caminhada como discípula, eu deixei o pecado entrar no meu coração. E eu quero muito pedir perdão, né, primeiramente a Deus, e eu quero também pedir perdão para a igreja, né, e também dizer, né, que eu estou muito feliz de ter restaurado meu relacionamento com Deus. Foi um processo de muito aprendizado, disciplina, né, aprendi temor a Deus, obediência e principalmente ter um coração totalmente aberto. E também eu quero levantar minha discipuladora Andréia, né, e as irmãs que estiveram orando pela minha vida. Muito obrigada por cada uma de vocês. E também eu quero deixar um versículo que fica em Salmos 19:8, que diz assim: os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Estou profundamente alegre, né, com a restauração do meu relacionamento com Deus. E eu também quero encorajar, né, a cada um que também está sendo restaurado com Deus, a dar todo o seu coração, porque Deus, ele é muito bom. Amém? Vamos cantar Sim, Paz e Alegria. Unida ao nosso Pai, passo a passo cada dia. Sim, paz e alegria. Andar unida ao nosso Pai, passo a passo cada dia. Transforma cada interesse meu em parte do seu plano de salvar o meu país. Dá-me um coração sedento de fazer tudo mudar. Senhor, restaura-me para muitos mais ganhar. Sim, paz e alegria. Andar unida ao nosso Pai, passo a passo cada dia. Sim, paz e alegria. Andar unida ao nosso Pai, passo a passo cada dia. Bem perto do meu Deus, as forças quero renovar. Enche-me do Espírito pra perseverar, orando mais e mais, crescendo sem parar, e a Cristo toda a glória entregar. Sim, paz e alegria. Andar unida ao nosso Pai, passo a passo cada dia. Sim, paz e alegria. Andar unida ao nosso Pai, passo a passo cada dia. Passo a passo cada dia. Passo a passo cada dia. Uma pesquisa tentou elencar quais eram os 10 maiores medos das pessoas. Eu queria compartilhar com vocês o resultado dessa pesquisa. Medo número 1. Olha só. Medo
de dentista? Quem nunca teve medo daquela broca irritante? Medo número 2, cachorro. Para muitas pessoas é traumatizante os cachorros. Medo número 3, e esse eu sei que muitos de vocês têm, eu admito, eu também tenho. Medo de avião. Quem aí tem medo de viajar de avião? Medo número 4, raio. Que no Brasil temos muitos raios. Medo número 5, medo do escuro. Muitos não superaram aí o trauma de criança. Medo número 6, esse pega muita gente também, é o medo de altura. Medo número 7, falar em público. Medo número 8, ficar preso. Medo número 9, aranhas. E medo número 10, que é o maior medo da minha avó, a pessoa que eu conheço que só tem um medo, e é esse, cobras. Qual o seu maior medo? Coloca aí no chat do Facebook. Compartilha com a gente. Qual é o seu maior medo? Enquanto vocês compartilham aí o maior medo de vocês, convido a todos a fazer uma oração para a gente começar o nosso culto hoje. Querido Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui na sua presença, tendo o privilégio de poder adorar o Senhor nessa manhã. Obrigado por nos dar esse culto virtual, esteja com a conexão da internet de cada um, mas principalmente, Pai, oro para que os nossos corações saiam daqui conectados em querer fazer a sua vontade e o que a Bíblia fala. Pai, te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Covid-19 tem causado medo ao longo do último ano em muitas pessoas. E agora aqui no Brasil, por conta dos casos aumentarem de novo, tem causado talvez ainda mais medo do que antes. Falam que tem uma nova mutação aí do vírus ainda mais letal. Mas sabe o que é interessante? Eu compartilhei essa lista, talvez você ficou surpreso, talvez discordou. Medo de dentista, o número 1, não faz sentido isso. Sim, tem muitas listas, porque o medo é algo subjetivo. Mas é interessante que em nenhuma dessas listas tem aquilo que deveria ser mais lógico temer. Deus. Hoje nós vamos estudar na Bíblia aquilo que deveria estar em primeiro lugar da lista de cada um de nós, que é o medo de Deus, ou temor de Deus. Esse é o título da nossa aula hoje. O temor de Deus. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas 23, versículo 32. Vamos estudar, irmãos, hoje sobre temor de Deus. Você teme a Deus? Versículo 32. Será que alguém colocou aí no chat quando eu pedi para colocar Deus? Interessante, não? Versículo 32, Lucas 23, 32. E aí no chat vão colocar as escrituras, tá bom? Para você conseguir acompanhar e também os pontos. A Bíblia fala, 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com eles para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, ofereceram-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. A Bíblia fala aqui sobre os últimos momentos de vida de Jesus aqui na terra. Quando ele foi crucificado por conta do seu pecado e do meu. Ele foi crucificado em um lugar que talvez daria um pouco de medo se a gente pudesse estar lá para presenciar. Olha só o nome do lugar, chama Caveira. Caveira, em grego, mas em aramaico, Gólgota, porque era uma colina
onde eles crucificavam as pessoas perto de Jerusalém, que tinha um aspecto que lembrava uma forma de caveira. Mas é interessante que a Bíblia fala, acima de Jesus tinha uma inscrição, este é o rei dos judeus. E Jesus não estava sozinho lá, olha só, versículo 38. Havia uma inscrição acima dele que dizia, esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus? Nem estando debaixo da mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que escritura extraordinária, irmãos. Porque, veja só, nós vemos Jesus à direita dele e à esquerda. 2 ladrões. 2 ladrões, o mesmo crime. Eles estão agora debaixo da mesma circunstância, a mesma sentença, mas respostas completamente diferentes. A cruz de Cristo. Eles foram participantes, literalmente, da cruz de Cristo. E o que ocasionou essa diferença entre a resposta dos 2 ladrões? Uma só coisa. Um dos ladrões temia Deus, o outro não. O ladrão que não temia Deus, ele insultava Jesus junto com a multidão. Ele falou, se você é o Filho de Deus, salva você e salva a gente. Ele não queria ser salvo espiritualmente. Ele queria ser salvo fisicamente. Porque o que ele mais temia era a morte. Agora, o outro ladrão, ele não temia a morte, ele temia a Deus. Ele fala, Jesus, quando entrares no seu reino, lembra-te de mim. A minha sentença é justa, mas lembra-te de mim. E olha o que Jesus fala para ele, ainda hoje estarei com você no paraíso. Um temia a Deus, o outro não. Pergunta, você teme a Deus? Vamos estudar hoje, em 2 pontos aqui no nosso sermão, separadamente, cada um desses ladrões, para entender mais sobre o temor de Deus. Primeiro ponto, inspirado na pergunta do ladrão que temia a Deus para o outro ladrão que não temia a Deus. Você não teme a Deus? Esse é o nosso primeiro ponto de hoje. É uma pergunta para você. Você não teme a Deus? A sentença desse ladrão, a morte, e com isso, a perdição, naturalmente é a mesma sentença de cada um de nós, porque a Bíblia fala em Romanos 3 que todos nós pecamos e uma boa vida moral não te salva. Nós gostamos de nos comparar com outras pessoas. E esse tipo de pensamento é a coisa mais comum que existe. Nossa, mas eu não mereço ser perdido, eu não mereço estar longe de Deus, porque eu sou uma boa pessoa. Eu nunca matei, eu nunca roubei como esse ladrão, eu nunca fiz o mal para ninguém. É claro que um dia eu vou estar nos céus com Deus. A realidade é que não. É que não são pessoas boas que vão para o céu. Para o céu vão pessoas salvas. Existe uma grande diferença entre você ser bom, ter boas intenções, e ainda segundo Jesus ninguém é bom, e ser salvo. Como ser salvo? Temendo a Deus. E é impactante pensar, esse ladrão que não temia Deus, ele estava no leito de morte dele. E mesmo assim, ele não teve temor pela coisa certa. Imagina isso, alguém no leito de morte, tendo a chance de estar do lado de Jesus Cristo, tendo a chance de se arrepender dos seus pecados, como o outro ladrão se arrependeu, tendo a chance de ser salvo. Mas por não ter temor de Deus,
não foi o que aconteceu. Tem pessoas que ainda hoje, mesmo no leito de morte, elas não vão ser salvas. Porque mesmo aí, elas não vão temer a Deus. Semana passada, a minha bisavó, ela iria completar 94 anos de idade. 94 anos. E eu fui bem próximo dela. Não só eu, mas meu pai, minha mãe. Ela era quase uma terceira avó para mim. Mas infelizmente, eu falo isso com tristeza, há quase 2 anos atrás, ela veio a falecer. Ela chegou aí nos cultos. Ela foi convidada lá para estudar a Bíblia. E ainda no leito de morte dela, ela ficou mais de 1 mês no hospital. Eu passei noites lá, dormindo com ela, para poder fazer companhia com ela. Meu pai ficou lá algumas noites. Ele convidou ela para estudar a Bíblia. Ela estudou a Bíblia. Ela entendeu que ela precisava se arrepender, ser batizada para o perdão dos pecados. Mas o que ela falou é: não, eu nasci católica. Vou continuar católica. Infelizmente, na mesma semana ela faleceu. Ela não temeu a Deus. É uma memória triste, é uma memória que me dói ainda agora lembrando. Mas nós precisamos temer a Deus. Essa é a lição. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem destruir, não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Existem muitas pessoas hoje que acreditam que o inferno não é real. O inferno é real. E é essencial compreender isso para que você possa temer a Deus. Deus criou o inferno. E quando a Bíblia fala, não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas pode colocar o corpo e a alma no inferno, esse alguém que pode colocar o nosso corpo e a nossa alma no inferno, esse alguém é Deus. Deus criou o inferno. É um ensinamento duro isso para muitas pessoas. Mas não precisa ir lá, ainda em Romanos 5:9, a Bíblia fala que nós somos salvos. Sabe do quê? Ou de quem? De Deus. Quando alguém é batizado e recebe o perdão dos pecados, essa pessoa é salva no momento do batismo dela. Mas ela é salva de quê? Claro, do pecado. Claro, ela é salva do inferno. Mas olha Romanos 5:9, fala, nós somos salvos da ira de Deus. Nós somos salvos de Deus. Porque Deus é um Deus que odeia o pecado. Odeia. E Ele não pode conviver com o pecado. Se existe pecado na vida de alguém, é porque essa pessoa não teme a Deus. E não temendo a Deus, Deus não pode coabitar com ela nos céus. É uma lição dura, mas só entendendo isso e tendo uma convicção profunda a respeito desse tema, é que nós podemos temer a Deus e chamar outros a temer a Deus também. Vocês estão comigo? Anteontem, quase 3.600 pessoas mortas pelo Covid. Ontem, mais de 3.300. O Covid tem matado muitas pessoas. E as pessoas têm temido isso. Têm temido. E é sensato temer. É sensato usar as máscaras. É sensato não sair de casa se você pode. É sensato tomar todas as precauções possíveis. Mas é ainda mais sensato temer a Deus. E ninguém fala disso. Nós vamos falar disso hoje. Nós estamos falando disso. Temer a Deus. E você tem que se perguntar, qual pecado hoje tem minado o seu temor a Deus? Quando vivemos em pecado, é um sinal de que não tememos a Deus. Você, que tem amarguras no seu coração contra pessoas, pergunta,
você não teme a Deus? Vai ficar até quando com as amarguras aí? Você que semanalmente cai em masturbação, pornografia, imoralidade sexual. Pergunta, você não teme a Deus? Você que há tempos não dá sua oferta a Deus, você não teme a Deus? Você que mente no trabalho, mente para sua esposa, mente no discipulado, você não teme a Deus? E para você que está estudando a Bíblia, há algum tempo já, que algum tempo tem postergado tomar decisões para ser restaurado, para ser batizado, você não teme a Deus? Naturalmente, não tememos a Deus. E se você se enquadra em um desses casos, eu queria dar a resposta: não, você não teme a Deus. Porque naturalmente ninguém teme. O que a Bíblia ensina é que nós temos que aprender a temer a Deus, por meio da palavra dele. A pergunta é, alguém que não teme a Deus, como aprender a temer ele? É uma boa pergunta, né? Como temer Deus? Como alguém pode aprender isso? Vamos ver algumas escrituras. Deuteronômio 17, versículo 15. Estão comigo? Espero que sim. Coloca aí no chat, gente. Deuteronômio 17, 15. Vamos ver 3 maneiras de temer a Deus, biblicamente. Tenha o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muitas riquezas, prata e muito ouro. Quando subir o trono do rei, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras da lei e todos esses decretos. A primeira forma de aprender a temer a Deus, e para que possamos ensinar as pessoas a temer a Deus, é lendo a Bíblia, todos os dias. Aqui a Bíblia fala sobre o rei da nação de Israel. Fala uma série de coisas que ele deveria cumprir, mas uma dessas coisas, ele deveria ter uma cópia da lei, ou seja, uma cópia da Bíblia naquela época, e ele deveria ler todos os dias, aqui fala, da sua vida. Para quê? Para aprender a temer o Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos mais de Deus. E você só pode temer um Deus que você conhece. É claro que se você não conhece Deus, se ele é um completo desconhecido para você, e você não ora, você não lê a Bíblia, você não vai temer. Mas quanto mais você conhece Deus e fica maravilhado dele, mais você teme, mais você conhece o poder dele. Leia a sua Bíblia. Segunda forma de temer a Deus, 1 Timóteo 5,19. Fala, não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Qual a segunda forma de temer a Deus? Percebendo que todo pecado tem consequências. Qualquer pecado, por menor que ele seja, ele tem consequências. Aqui fala especificamente do pecado dos presbíteros na igreja. E naquela época o presbítero era basicamente o líder da igreja. Mas quando um presbítero ele fosse pego em pecado por pelo menos 2 testemunhas, ele deveria ser repreendido em público. Para quê? Para que as pessoas observassem as consequências do pecado dele, a repreensão que ele ia receber e temessem a Deus. O pecado tem consequências. E você pode ver isso na vida das pessoas. Quanto a amargura destrói casamentos, destrói relacionamentos, destrói famílias. Quanto a impureza, ela gera vício, idolatria.
quanto o pecado, o egoísmo, o orgulho, ele cega as pessoas. E faz com que, no final da vida, as pessoas sejam muito sozinhas. O pecado tem consequências. E você pode aprender isso do jeito fácil, que é esse, observando a consequência na vida das outras pessoas, ou você pode aprender do jeito difícil. Êxodo 20, 18. Êxodo 20, 18, fala assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Aqui o povo de Deus estava apavorado. Porque eles estavam sendo provados pelo próprio pecado deles. E Deus, ele manda trovões, relâmpagos, o monte começa a pegar fogo, houve um tremor e eles estavam assustados. A ponto de nem querer falar com Deus e falar com Moisés para interceder por eles. Mas olha isso, Moisés fala: não tenham medo, o temor de Deus os livre de pecar. A única coisa que pode impedir alguém de pecar é temer a Deus. E se você não teme a Deus e peca, o que acontece é que o pecado gera consequências na sua vida. E por meio dessas consequências, Deus, ele tenta te ajudar a temer a Ele. E mesmo assim, muitas pessoas não temem. Você pode aprender do jeito fácil ou do jeito difícil. Então, aí duas maneiras. Terceira e última maneira, Deuteronômio 14, 22. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do leite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o Deus, seu Deus, no local que Ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Para mim isso aqui foi algo novo. Eu nunca tinha pensado que uma forma de aprender a temer a Deus é dando sua oferta. É o que fala aqui. Fala para você dar a sua oferta para aprender a temer o Senhor. E parando para pensar, como discípulo nós temos convicções sobre a oferta. Ainda que o mundo religioso tem feito coisas muito ruins, tem roubado pessoas e roubado Deus. Ainda que no mundo seja completamente diferente do que é no reino, ainda assim, temos que entender que as nossas ofertas são para Deus. É isso que nós acreditamos como discípulo. Por isso nós damos nossas ofertas. E mais, nós temos temor do que vai acontecer se a gente não oferta a Deus. Eu tenho temor. É bom nós termos temor sobre isso. Mas quando nós damos a nossa oferta, nós aprendemos a temer a Deus. O ponto é temer a Deus, irmãos. E não acabar sendo como o primeiro ladrão. Agora vamos falar rapidamente sobre o segundo ladrão. E pensa no que Jesus falou para ele. Imagina ouvir isso de Jesus, que legal. Ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Não é o que a gente quer ouvir um dia? E claro, Jesus na terra, fala Mateus 9,6, não precisa ir lá, ele podia perdoar pecados. Então, se ele encontrasse alguém naquela época, no primeiro século, enquanto ele estava vivo, e falasse para essa pessoa, seus pecados estão perdoados, essa pessoa era perdoada, era salva. Mas a questão é, ele falou isso só para 3 pessoas na Bíblia. O paralítico, a mulher pecadora e o ladrão na cruz. E para mais ninguém. E a gente sabe que depois que ele morreu e ressuscitou, ele estabeleceu um plano de salvação. E nós podemos ser salvos, assim como esse ladrão, mas não da forma como ele foi salvo. Agora temos uma forma diferente: fé, arrependimento e batismo. E o que é incrível de temer a Deus? Podemos ter uma visão muito negativa de temer a Deus. Se a gente parasse o sermão aqui, talvez essa seria a sua impressão. Até porque, muitas vezes, a gente cresce temendo nossos pais, temendo os nossos avós. Eu tinha muito medo do meu avô. Ele era policial, ele era militar, ele era muito sério. Eu não brincava com ele. Mas à medida que o tempo passou,
eu comecei a entender mais profundamente o amor por meio desse respeito e dessa admiração que eu criei por ele. E a mesma coisa com Deus. O temor de Deus não é algo negativo, é algo positivo e muito. E mais, amor e temor não são coisas opostas. Olha Deuteronômio 10:12. Vamos ver algumas escrituras, e como eu falei, tá aí no chat, tá? Se você perder alguma, é só pegar depois. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ama e que sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Uau! Uau, que incrível! Deus, ele deixou a Bíblia para que obedeçamos a Bíblia, para o nosso próprio bem. Mas você só pode obedecer a Bíblia amando a Deus. E a Bíblia diz que amor e obediência são sinônimos. Mas você só pode amar a Deus primeiro temendo Ele. É a primeira coisa que fala aqui no versículo 12. O que Deus pede é que temamos a Ele e que amemos Ele. Então, amor e temor não são coisas opostas, são coisas complementares. Eu queria dar um exemplo disso. Graças à bondade de Deus, eu tô 2 anos casado com a mulher mais incrível e extraordinária. A mulher perfeita para mim. Minha belíssima esposa, Bia. E é incrível poder ter esse privilégio de estar casado com a Bia. E eu amo a Bia de todo o meu coração. E nunca passou pela minha mente, e nunca vai passar, ser adúltero. Trair a minha esposa. Entende? Não, isso é algo que nunca vai acontecer. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, eu temo. Eu amo tanto a Bia que eu temo perder meu relacionamento com ela. Porque, biblicamente ainda, se eu sou adúltero, ela pode se divorciar de mim. E eu não quero que isso jamais aconteça. Mas eu não só temo perder meu relacionamento com ela, eu amo ela. E essas 2 coisas me ajudam a ser puro no meu casamento. E a ser puro, na verdade, no meu coração e no meu relacionamento com Deus. É interessante porque muitas vezes a gente pensa num Deus, um Deus de amor, um Deus de flores e carinho, um Deus que vai te dar tudo o que você quiser. Não, o Deus do temor é lá do Antigo Testamento. Sabe quantas vezes a palavra amor aparece na Bíblia? 88 vezes. E a palavra temor? 278 vezes. O Deus do Novo Testamento também é um Deus de temor. Da mesma forma que o Deus do Antigo Testamento também é um Deus de amor. Olha aqui, uma escritura do Antigo Testamento. E a mesma coisa com Deus, a mesma coisa que se aplica no casamento, se aplica no nosso relacionamento com Deus. É impossível amar Deus sem temer a Deus primeiro. E temer a Deus é isso. É temer perder seu relacionamento com Ele. Por quê? Porque você ama Ele. Segunda forma de entender o temor de Deus, Salmo 19:9. Lembra essa visão ruim que a gente pode ter sobre temor? Salmo 19:9 desconstrói isso, porque fala: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. O temor do Senhor não é algo ruim, não é algo negativo. A Bíblia fala, é algo puro. O temor de Deus é puro. Temer a Deus é algo incrível. E pensa logicamente. A gente estava falando um pouco sobre a morte. É inevitável, todos nós um dia vamos morrer. Talvez alguns vão morrer um pouco mais rápido que outros. Raul brinca que o Renato já passou da metade da vida dele, já viveu bastante. Também Manuel já viveu bastante, meu pai. Temos aí algumas pessoas que talvez estão um pouco mais perto de ver Jesus um dia. Mas pensa que encorajador é isso, irmãos. Pensa que animador é isso. Qual é a pior coisa que pode acontecer com um discípulo? A gente tem medo, as pessoas pensam que elas não têm medo de nada, mas na verdade elas têm medo de tudo. Elas têm medo de perder o trabalho, elas têm medo de não passar numa prova da faculdade, têm medo que a namorada termine com ele, têm medo dos pais, têm medo de tudo. Mas qual é a pior coisa que pode acontecer? É você morrer. Mas quando um discípulo morre, para onde ele vai? Ele vai para o céu, porque ele teme a Deus.
Então, a pior coisa que pode acontecer com um discípulo é ele ir para o céu. Não é animador pensar isso? Eu fico animado de um dia estar com Deus nos céus. E o incrível de temer a Deus é que é a única coisa que pode tirar seus medos. O temor a Deus tira seus outros medos. Se você tem algum medo de ser batizado, algum medo de ser restaurado, teme a Deus! E olha o que acontece em Salmo 25. Salmo 25, versículo 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e o leva a conhecer sua aliança. Uau! Não são todas as pessoas que podem entender o plano de salvação, só as que temem a Deus. A pessoa que teme a Deus, Salmo 112 fala, versículo 1. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Versículo 7. Não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Nós vivemos hoje, irmãos, um tempo de más notícias no mundo. Coronavírus, a crise econômica, escolas fechadas, universidades fechadas. Talvez o coração das pessoas ainda mais duro do que antes. Algumas sim estão se abrindo, mas algumas continuam duras ainda. Mas alguém que teme a Deus não teme as más notícias. E mais, é capaz de conhecer a aliança de Deus. Que incrível. Que incrível. E por isso que nós podemos compartilhar essa alegria de ver Deus restaurando corações, como Ele fez hoje. Então ficamos muito animados de ver Rodrigo, Luciane e Stephanie hoje sendo restaurados. Restaurando o seu relacionamento com Deus. É mais do que restaurar na igreja só. É muito mais do que isso. É restaurar convicções, restaurar o primeiro amor, restaurar o temor. E por quê? Porque eles têm temido a Deus. Você vê como temer a Deus é algo incrível? É o que permite pessoas serem salvas. E para terminar, vamos na última escritura, 2 Coríntios 5, 10. É uma escritura que pode ser chocante para alguns, pode ser uma má notícia para alguns, mas para nós que tememos a Deus, é uma excelente notícia. Olha só. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Um dia todos nós vamos estar no tribunal, prestar contas a Deus das nossas obras. Mas alguém que teme a Deus, isso é uma boa notícia. Mas olha o versículo 11. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. O temor a Deus, a Bíblia fala, é o que permite a gente viver a missão. Nós, como discípulos, temos uma missão, que é evangelizar o mundo para Deus. E quando eu falo evangelizar, não é igual muitas pessoas fazem, de ficar na Praça da Sé, falando Jesus te ama, Jesus ama você, não importa como você é. Não, isso não é o que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia diz que nós persuadimos os homens, nós estudamos a Bíblia. Essa é a nossa missão, essa é a nossa paixão, porque tememos a Deus. E nós sabemos que o mundo está perdido, mas tem uma esperança. A esperança é a palavra de Deus. E que pessoas temam a Ele, aprendam a temer a Ele. E sim, Satanás tem atacado, o Covid tem atacado. O que a gente precisa fazer como igreja? Contra-atacar. Por temor a Deus. Por temor a essas pessoas, por amor à vida delas. Eu gostei de uma campanha que os universitários fizeram. A campanha chamava Convide-19. E eu queria propor essa campanha para toda igreja. Você aprendeu algo dessa pregação? Você aprendeu a importância de temer a Deus? Você aprendeu o quão incrível é temer a Deus? Então eu quero te dar um desafio. Convide 19 essa semana. Nessa semana, convida 19 pessoas para estudar a Bíblia. Do seu trabalho, no Instagram, na faculdade, um familiar seu. Irmãos, 19 pessoas. Isso dá menos de 3 pessoas por dia. Será que a gente teme a Deus
a ponto de aceitar esse desafio? Se cada um dos mais de 300 discípulos da igreja convida 19 pessoas, uau, essa semana muitas pessoas vão ter esse mesmo privilégio de aprender o que nós estamos aprendendo essa manhã, que é temer o nome de Deus. Em conclusão, irmãos, as pessoas podem fazer ainda mais listas do que elas têm medo. Mas na lista de um discípulo, de um cristão verdadeiro, só cabe um item: temor de Deus. E para ele seja glória. Amém. Amém? Vamos cantar o hino, Olhamos a Ti. Olhamos a Ti, Tua glória e Teu poder. Olhamos a Ti com respeito e temor. Olhamos a Ti, justiça e santidade. Admirados, olhamos a Ti, Teus atos, Teu nome e a criação, o amor, a lei e a salvação. São ventos e raios, e o mundo está sob suas mãos. Olhamos a Ti, Tua glória e Teu poder. Olhamos a Ti com respeito e temor. Olhamos a Ti, justiça e santidade. Admirados, olhamos a Ti. Formaste em Cristo Tua forte nação, que leva a mensagem a qualquer geração. Tua mão protege, Teu Espírito guia, e o mal nunca vai nos deter. Senhor, olhamos a Ti, Tua glória e Teu poder. Olhamos a Ti com respeito e temor. Olhamos a Ti, justiça e santidade. Admirados, 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 olhamos a Ti. Amém. Olá, esse é o momento das contribuições. Está aqui ao meu lado minha querida esposa Maria José e ela vai compartilhar com a igreja. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, família. Bom dia, amigos. Esse momento é muito, muito especial no nosso culto de adoração a Deus. Então, eu quero começar com uma pergunta. Você já foi acusado de pegar algo de alguém ou ficar com algo que não é seu? Acusado sem provas ou com provas também? Você já foi acusado? Então, eu vou pedir ao Renato para ler para nós uma escritura em que Deus faz uma acusação com provas. Sim, está em Malaquias 3, do 8 ao 9, diz o seguinte: Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Uau! Então Deus aqui faz uma acusação ao povo, né? Uma advertência. Mas ele tem provas, né, de que o povo estava roubando, né? E Deus dá a eles também a solução para pararem de roubar, né? E para trazer o dízimo nos depósitos do templo. E isso no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Deus não muda. Deus também chama o povo, né, a se arrepender e fazer da sua vida justa, dando suas ofertas, contribuindo. Só que muda um pouco as palavras, né, do Novo para o Antigo Testamento, mas vamos ver uma outra escritura. Sim, em 2 Coríntios, capítulo 8, do 7 ao 11. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir.
Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Uau! Então Deus é incrível porque Ele fala de várias maneiras conosco. No Antigo Testamento, ele chama o povo a se arrepender e fala claramente, vocês estão me roubando. No Novo Testamento, Deus chama de novo o povo, mas Deus fala, olha, que vocês possam contribuir, que vocês possam fazer de acordo com o que vocês têm. Então, Deus sempre nos chama a sermos fiéis nas ofertas. Por quê? Porque isso é mandamento de Deus. Não é opcional. Porque isso nos ajuda na nossa adoração a Deus. Então, dar as ofertas, o dízimo, é muito mais para o nosso coração do que para Deus. Deus não precisa de nada que é nosso. Mas por que Deus instituiu isso? Porque isso nos ajuda a adorarmos a Deus de maneira completa. A nossa adoração tem que ser completa. Então, dar as ofertas, os dízimos, é um privilégio, é uma alegria, como o Vini pregou aqui. Se nós tememos a Deus, nós vamos dar as nossas ofertas. Vamos completar a obra que Deus tem nos chamado. Então, eu quero encorajar a todos os nossos irmãos a darem suas ofertas com alegria. E que nós não sejamos nunca acusados de roubarmos de Deus. Porque, na verdade, por que roubamos quando não damos nossas ofertas? Porque Deus tem nos dado tudo. E se a gente não dá a oferta, a gente não devolve o que é de Deus. Então, quero encorajar meus irmãos todos a darem suas ofertas com alegria. Vamos orar. Deus e Pai, é uma grande alegria poder estar debaixo da sua proteção, do seu amor, Pai eterno, sermos guiados pelo seu Santo Espírito. E obrigado por esse momento, pelo privilégio que nós temos de contribuir, Pai eterno, de ofertar ao Senhor. E ao mesmo tempo, Pai, que nós ofertamos, nós vemos o sonho do Senhor sendo concretizado. O reino do Senhor avançando, Pai eterno, poderosamente. Pessoas tomando decisões, como nós tivemos aqui hoje, Pai eterno, 3 novos irmãos, Pai, que tomaram a decisão de se restaurarem a sua fé, Pai eterno, pelo Senhor. Pai, que foi a Stephanie, o Rodrigo e a Luciene. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por saber que o Senhor, Pai eterno, tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos e por isso nós queremos contribuir, retribuir ao Senhor, Pai eterno, um pouquinho de muitas coisas que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém! Cá estou eu agora para dar os avisos. Então, espero que a igreja tenha ficado muito animada com a pregação. Amém? Obrigado, Vini, pela pregação incrível. Realmente tocou muito nossos corações. E agora é o momento dos avisos. Primeiro aviso é o aviso para as mulheres. Então, quarta-feira agora é culto de mulheres às 8 horas. Então, região sul e oeste pelo Zoom, região leste pelo Google Meet. Outro aviso, sexta-feira, a incrível devocional de solteiros e universitários às 19 horas pelo Zoom. Também, no sábado, região Supernova, amém? Então, que tiveram uma vigília incrível essa semana e nós vamos continuar, não com a vigília agora, mas com as reuniões de Supernova que vai ser no sábado às 10 horas. Outro aviso é o nosso domingo, com nosso próximo domingo, que vai ser também o culto virtual. 10 horas a Santa Ceia, 10h30 começa o culto. Outro aviso é da nossa reunião de líderes. Hoje nós vamos ter a reunião de líderes para toda a igreja. Então como que vai ser? Nós vamos ter 2 links, um para a região sul e oeste pelo Zoom e para a região leste, ABC e Supernova vai ser pelo Google Meet, ok? Então depois da última canção,
esperem aí uns 10 minutinhos, ok? E vamos entrar nos links. Então vamos ter uma reunião de líderes incrível. E, por último e não menos importante, o nosso aviso do Mercy, amém? Então, campanha de arrecadação de alimentos Mercy. Para ajudar as famílias social. Então, dos dias 25 de março, já passou, né? Até o dia 10 de abril, nós vamos estar coletando alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal, bem como também aceitando doações em dinheiro. Então você vai ver aí, não sei se você já está vendo, mas vai ver um flyer aí, ok? E nesse flyer, aí, agora sim. Então nesse flyer você vai ver os postos de coleta. Então nós vamos ter um posto de coleta com a Luísa, o telefone dela está aí, e um outro com o Freitas, o telefone dele está aí também. E se você quiser fazer uma doação em dinheiro, não alimentos, mas dinheiro, aí também estão os dados para a doação. Ok? Então, amém, irmãos? Tivemos um ótimo culto, um culto incrível, e podemos ter um ótimo final de tarde para todos. Amém? Vamos cantar Prepare o Caminho do Rei. Meu Senhor logo vai voltar. Prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia. Prepare o caminho